Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. O episódio de hoje do Mundo Agro Podcast, ele é transmitido diretamente aqui do terceiro Encontro Nacional dos Produtores de Sementes de Soja, o EnSoja 2024, que ocorreu agora nos dias 23 e 24 de maio do ano de 2024. Bom, aqui se reúnem todos os players, toda a comunidade que forma o setor de produção de sementes. Desde aqueles que trabalham com melhoramento genético, desenvolvimento de tecnologias e biotecnologias, passando pelos multiplicadores, falando sobre legislação, como a política influencia nisso também, até a comercialização e a parte final. Foram 2 dias de evento falando sobre o cenário da produção de sementes, os desafios, as inovações tecnológicas e tudo que engloba essa cadeia que cresce a cada ano. E agora eu passo para vocês algumas das entrevistas que eu fiz com o Sr. Gladir Tomazelli, que é o presidente da Abras, Manuela Bertagnoli, que é a diretora de marketing e comunicação, o André Schwenning, que é o vice-presidente, e outras pessoas que estavam aqui nesse evento fazendo essa grande reunião em prol da produção de sementes de soja de alta qualidade no Brasil. Um forte abraço, fiquem agora com as entrevistas. Muito bem, estou aqui uma honra com o presidente da Abras, seu Gladir Tomazelli, uma pessoa que eu tenho a honra de dizer que defende muito a cadeia de produção de sementes, e isso está ligado à segurança alimentar. Seu Gladir, nós estamos no terceiro encontro da associação, né? O primeiro foi em Chapada, o segundo foi em São Paulo e aqui é o terceiro. E posso lhe dizer com uma experiência de quem é jovem na cadeia de sementes, né? Sim. A organização é o que faz a grande diferença. O setor bem organizado, ele olha para frente e dá base com o que foi feito. O que o senhor nos traz aqui de perspectiva desse evento para o futuro, considerando os desafios que os produtores de grãos tiveram esse ano, com falta de água no início do plantio na região centro-oeste, excesso de água no sul, depois se inverteu na hora de colher o grão e colher as nossas sementes também, houveram grandes problemas. E em termos desse mercado que nós vimos aqui nas palestras, que há uma possibilidade aí nos próximos 5 a 10 anos de aumento de 25% na demanda e na área produzida. Então nós vamos ter que fazer semente para isso. Nos fale sobre esse evento e nos fale sobre essas perspectivas, seu Gladir. Professor Rogério, obrigado pela oportunidade. Sobre o evento, eu posso te dizer com a maior tranquilidade da honra que é organizar um evento desses e ver tanta gente importante do ponto de vista do que fazem no setor de semente presentes aqui conosco. Pessoas que têm uma larga contribuição com o setor de sementes, na oferta, na demanda, na pesquisa, na comercialização, nos produtos que são em torno da semente, como o tratamento de sementes, como a biotecnologia, enfim. E é um evento fechado, é um evento feito a convite. Nós convidamos as pessoas, as empresas para discutir os avanços, discutir os problemas, as dificuldades do setor. Isso tudo está linkado com o que você trouxe em relação a clima, produção, demanda, aumento de área plantada. Eu diria que a cadeia de multiplicação de sementes ela está preparada, ela tem um excedente de máquinas e equipamentos que hoje já tem até uma oferta maior do que a demanda. É evidente, com alguns problemas climáticos, como essa catástrofe climática lá no Rio Grande do Sul, como os problemas climáticos do Centro-Oeste, na época do plantio, do Norte e Nordeste, mas, mesmo assim, eu te diria que, pontualmente, alguns agricultores podem não encontrar aquilo que gostariam de plantar em termos de cultivares e tal, mas em termos de volume, o mercado está bem abastecido. Mas você deve ter percebido que nós estamos preocupados como multiplicadores, e isso exclusivamente a Abras, eu falo exclusivamente da Abras nesse momento, com um conjunto de ações que nos levaram a pensar num protocolo de sementes Abras.
O que significa isso? É juntar as melhores práticas na produção de sementes, colocar como um protocolo e as empresas associadas à Abras aderirem a esse conceito. Aliás, todas essas empresas associadas estão participando da construção desse protocolo. Isso serve como garantia para que os agricultores adquiram uma semente de um associado à Abras e que ela tenha um diferencial percebido nesse mercado. Seu Gladir, quando a gente fala em qualidade de semente, hoje o produtor ele está muito antenado, tem muita informação e ele quer aquilo que realmente entregue em termos de desempenho na propriedade. Essa ação de desenvolver normas e padrões que auxiliem os associados a ter uma estabilidade na produção, isso é fundamental para o processo. Agora, quando a gente fala em desafios na manutenção da qualidade, o que o senhor, como presidente da associação, vê como o maior desafio hoje para que aquela qualidade que é produzida pelas empresas e pelos associados possa chegar com manutenção da qualidade lá na ponta, no consumidor final, que é o agricultor? Professor, falando sinceramente, eu acho que o maior desafio está na logística, no transporte, na armazenagem, em alguns casos um bom percentual ainda, sobretudo aquela semente que está distante do seu destino, mas para mim o grande desafio é a armazenagem no pós-entrega. Os problemas de não termos uma qualidade superior, uma armazenagem de boa qualidade no pós-entrega, eles se acentuam ainda mais porque culmina exatamente com o final da vida útil da semente. Onde ela está mais suscetível. Mais suscetível. Então, perfeito. Aí ela é exposta ao maior estresse e aonde expõe os maiores problemas. Então, eu acho que esse é um problema que nós temos que resolver, a cadeia de multiplicação, juntamente com os agricultores. Nesse sentido, eu vejo muito crescente uma relação que estamos construindo, a Abras com a ProSoja, com os agricultores, conversando sobre legislação, conversando sobre diversos caminhos que nós temos que construir conversando. Até pouco tempo atrás, esses dois elos aí, que eram os agricultores e os sementeiros, dava impressão não, era uma realidade. Havia um distanciamento, havia um desentendimento muito forte. Hoje está virando uma sinergia. Nós estamos construindo sinergia e, sem dúvida nenhuma, esse problema da logística, sobretudo no pós-entrega, é algo que nós temos um longo caminho pela frente ainda para resolver. Mas nós vimos aqui, né, seu Gladir, boas iniciativas como tecnologias de inoculantes que podem durar mais, a semente pronta que permite com que o produtor não precise manusear essa semente em todos os pontos dentro da propriedade. E aí surge aqui uma ideia e um desafio. Nós temos que buscar pesquisa e desenvolvimento para fazer semente onde as áreas hoje nós consideramos não aptas, né, que são áreas de baixa altitude, onde essas distâncias podem ser minimizadas, né? Sim. Tem que pensar nisso, né, seu Gladir? Tem que pensar nisso. Eu, se fosse o governo, eu financiaria os agricultores para construírem uma boa armazenagem, já que, tem uma boa parcela disso do setor de sementes que já está, assim, muito focada no sentido de construir centros de distribuição. Já tem vários centros de distribuição, Brasil afora, mas, mesmo assim, as distâncias são muito grandes, né? Muitas vezes você tem um centro de distribuição, mas dali você tem 200, 300, 500 quilômetros de distância para alcançar o agricultor. Então, iniciativas como essa, poder entregar mais cedo por causa do inoculante, longa vida, por causa de caminhos, produtos que possam, assim, preservar, digamos assim, a qualidade de semente, são de extrema importância, mas tem que estar associado à boa qualidade de armazenagem, né? E tem que ter um apoio, realmente, uma estrutura de governo para poder fazer isso, que é segurança alimentar. Sem agora dúvida. Que estamos plantando soja lá em Roraima, né? Sem dúvida. Então essa logística faz toda a diferença. Seu Gladir, quero lhe parabenizar mais uma vez por um evento muito bem organizado, informativo. Eu aprendo muito em cada um desses eventos. Espero que o senhor continue aí defendendo o setor, fazendo a participação política necessária para que a cadeia continue sendo sustentável e garantindo o que a gente faz hoje, que é a segurança alimentar não só do Brasil, mas do mundo. Muito obrigado, viu, seu Gladir? Muito obrigado. Ficamos muito lisonjeados com a sua presença e com o seu apoio, professor Rogério. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.
Muito bem, estou aqui agora com a Manuela Bertagnoli, diretora de Marketing e Comunicação da Abraço. Você que acompanha o Mundo Agro Podcast já ouviu o episódio dela. Se não ouviu, vale a pena voltar e entender um pouquinho mais sobre a associação. Manuela, o terceiro evento, muito bom, muito bem organizado primeiramente. Parabéns. Quais são os destaques desse evento dentro do que a gente viu nessas ricas palestras de informação para a situação atual e para o futuro da produção de sementes no Brasil? Olá, é um prazer estar aqui, com todos que acompanham o Mundo Agro Podcast. Então, tem razão, professor Rogério? O terceiro evento do InSoja é um evento que acontece a cada 2 anos, promovido pela Abraço, Associação Brasileira dos Produtores de Semente de Soja. E o intuito aqui nesse evento é reunir toda a cadeia produtiva. Sempre é isso porque a Abraço é uma associação que é para congregar os diversos setores produtivos da cadeia da semente de soja. E aqui, especificamente, claro que a gente dá um panorama de mercado, que é sempre muito importante para todo o setor sementeiro. É uma visão de futuro, com todas as empresas que investem em tecnologia, em biotecnologias, tudo que vem pela frente aí, principalmente esse networking que a gente faz entre os sementeiros, entre as empresas, entre agricultores também. Então, isso tudo é muito importante para a gente ter um resultado melhor lá na frente, para o agricultor produzir mais. Essa cadeia conversando e unida em função de produzir cada vez mais e melhor. E o mais legal de tudo é que vocês conseguem reunir aqui realmente todos os personagens, para não dizer players, desde os obtentores, os multiplicadores, o setor público, quem faz a lei e as legislações, e essa integração está sendo muito sinérgica. Eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente vê o setor como um todo trabalhando em conjunto, porque não é simplesmente uma cadeia que está produzindo sementes para gerar lucro. Nós estamos falando de segurança alimentar, de atender aí, como nós vimos na palestra do Lars, 44 milhões de hectares, com a possibilidade de aumento de 25% em curto prazo. Então, se não se organizar, não consegue produzir e manter tudo isso funcionando, Manuela? Exatamente, professor. E é sempre muito importante que todos os elos da cadeia conversem e convirjam para um resultado final melhor. Por que tem sempre essa sinergia no InSoja ou nos eventos que a gente trabalha e procura muito disso, formar os elos esses da cadeia? Porque a gente entende que cada um precisa do outro e a gente tem pautas em comum. No final, o resultado final é para o agricultor, é para a agricultura brasileira, é para todo um histórico de sustentabilidade que nós temos no Brasil e que a gente quer avançar cada vez mais. Como que a gente consegue isso? Trabalhando em alinhamento com todas as empresas, tanto os obtentores que fornecem tecnologia, as empresas de biotecnologias, todas as empresas de crop, trabalhando com o governo para entender o trabalho que a gente faz e como que isso se reflete depois em toda a cadeia produtiva e qual que é o melhor resultado que a gente sempre alcança. E nós estamos vendo, o Brasil é destaque, sempre agora em inovações tecnológicas e no mercado de sementes principalmente. E aqui eu acho que tem uma frase que fala muito sobre isso. Tudo começa na semente. E aí eu gostaria de complementar que sozinho a gente até consegue ser mais rápido, mas unidos nós vamos muito mais longe, e é isso que vocês estão fazendo aqui. Parabéns, viu, Manuela? Parabéns pelo trabalho que a Abraço está fazendo, parabéns pelo trabalho que você desenvolve aqui. Acredito que é uma união de forças, todos juntos por um mesmo propósito, e é isso que faz, é esse compartilhamento de informações que traz e produz sempre um resultado melhor. Então, acho que todo o setor aí precisa sempre se unir para a gente poder avançar, e que isso continue assim sempre. E vai ser, e a gente se encontra em 2026, se Deus quiser. Amém. Obrigado. Obrigado, professor. Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado da Momesso para você. Você realiza a manutenção preventiva dos seus equipamentos regularmente? É muito importante realizar essa manutenção preventiva regularmente antes da safra. Para isso, a Momesso disponibiliza o serviço de atendimento técnico ao cliente, que conta com suporte remoto e agendamento de manutenções preventivas. E olha só, a Momesso possui plantões de dúvidas durante a safra com uma equipe especializada na área de mecânica, elétrica e tratamento de sementes. A Momesso possui também um programa de manutenção preventiva chamada Momesso Red, que garante um atendimento de qualidade específico e direcionado para cada caso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Muito bem, agora eu estou aqui com o André Schwenning, que
que além de ser vice-presidente da ABRAS, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, estamos aqui nesse terceiro encontro, também é CEO da Cereal Ouro. André, primeiramente, parabéns pelo evento, né? É sempre muito bom poder se reunir com todo o setor, entender a dinâmica da cadeia e fazer uma discussão construtiva. Já conversei com o seu Gladir, com a Manuela, e de você, com essa visão, né, do profissional de mercado também, eu queria que você nos falasse um pouco sobre o papel da semente como negócio. Diante desse panorama que nós vimos aqui, que há uma necessidade de aumento na demanda sem perder a qualidade, como que você vê também, como um produtor de semente, a perspectiva futura da produção de sementes como um negócio para o Brasil? Perfeitamente. Primeiramente agradecer, né, a tua presença, abrilhanta muito o nosso evento. A gente tem um carinho muito especial por você e por tudo que você faz pela semente, pelo nosso setor, teu brilhante trabalho, tá? Então, obrigado. Te agradecer e, bom, a gente está aqui porque a gente tem negócios de semente, primeiramente, né? A gente ama o que a gente faz, quem é do setor, você é um deles, né? Entusiasta, apaixonado pela semente, mas nós estamos pelos negócios, né? E o intuito desse evento é fortalecer o setor, fortalecer a cadeia, em prol de negócios mais prósperos, mais rentáveis, mais consistentes. E acho que esse é um grande desafio, né? A gente vive um ciclo bem diferente dos últimos anos em relação à rentabilidade do agricultor. A semente tem um protagonismo na cadeia de insumos, cada vez mais importante, cada vez mais representativo, não só para nós produtores de sementes, mas para a rede de distribuição, para a indústria de genética e biotecnologia. Enfim, o grande desafio é a gente traduzir isso em geração de valor para os nossos clientes. E, obviamente, que isso retorne para toda a cadeia, né? Não somente para quem está ali trabalhando e desenvolvendo a genética, para quem está multiplicando e tentando prover e entregar a melhor qualidade possível, melhor potencial para o agricultor, assim como todas, né, os stakeholders aí que fazem o negócio de semente acontecer. Esse é o grande desafio, é por isso que a gente está aqui conversando, trocando experiência, tentando, de fato, evoluir como um todo. Tem questões legais, legislação, mercado, enfim. A gente está trazendo todos esses temas para que a gente possa, de fato, construir esse futuro que ele seja cada vez mais próximo do setor. André, eu não sou um empreendedor ou um profissional do setor de negócios, mas sou um entusiasta e gosto de ler muito. E outro dia eu aprendi que ter lucro não é vergonhoso, pelo contrário. E na cadeia de sementes, a gente tem que entender hoje, isso está muito ligado a um tema que a gente tem que discutir, que é usar grão para fins de semeadura. Toda essa cadeia, ela depende sim desse lucro gerado, porque uma empresa que desenvolve uma tecnologia, coloca ela no mercado, o produtor gosta, aumenta a sua produtividade, ele não vai se estagnar, ele quer mais e a gente precisa e tem tetos produtivos bons para se oferecer. Aí ele gera uma demanda para a indústria e fala assim, eu preciso de mais. A indústria busca a pesquisa, investe na pesquisa, desenvolve novos produtos e lança novamente. Nós acabamos de ver aqui empresas que investem 15% do seu faturamento bruto em pesquisa, né? É por isso que o Brasil está na posição que está. E a gente tem uma perspectiva aí da necessidade de aumentar a produção de sementes e como manter a qualidade aumentando a quantidade, porque isso é difícil, né? Exatamente, é desafiador. Eu acho que o primeiro ponto, né, Rogério? Toda indústria precisa ser remunerada. E se em alguma parte ela não é por uma atividade secundária ou especialmente por um ato ilícito, como é a pirataria, alguém paga essa conta. Alguém vai pagar. Né? Enfim, o mercado se ajusta. E o caso da genética, ele é um grande exemplo. Eu costumo dizer, e para mim isso é muito claro, que o principal fator de incremento de produtividade, não o único, mas o principal fator de incremento de produtividade nos últimos anos, na última década talvez, é a evolução genética da sojicultura. E isso precisa ser valorizado. Há que se ter um retorno deste valor, né? E quando a gente parte para a produção de sementes pirata, esse valor não volta para quem investiu e para quem fez com que isso acontecesse. Obviamente que toda a cadeia é responsável por que isso aconteça, porque o agricultor tem que plantar bem, tem que saber conduzir, nós temos que saber posicionar, levar essa tecnologia com uma semente de alta qualidade, mas essa cadeia precisa se retroalimentar. E esse é o grande desafio. Quando a gente fala em aumentar produção com qualidade, o desafio, na minha
opinião, é maior ainda, porque a gente tem, de fato, uma saturação de regiões produtoras com aptidão, com clima, com altitude especialmente, para a produção de sementes. E acho que esse é o grande desafio do nosso setor aí para os próximos anos, é como a gente pode melhorar a nossa eficiência operacional, melhorar a produtividade, produzir sementes de mais qualidade, né, provindas da mesma quantidade de campos, enfim, é essa esteira aí que eu acho que tem que nos mover para a gente atender a demanda e evoluir, né, melhorar a qualidade, que em partes já é uma qualidade muito superior. Acho que tem ainda gaps e oportunidades a gente melhorar como um todo, enquanto país, a qualidade de sementes, mas a gente tem que buscar sempre evoluir e atender a demanda do agricultor, que obviamente vai querer produzir cada vez mais, porque os custos também sobem, os desafios com pragas, com doenças também são novos, e a gente precisa suprir isso. Então acho que esse é um grande desafio, e a gente está trabalhando todos, né? Você também com a tua brilhante pesquisa em prol disso. Isso a gente pode traduzir como inovação, porque nós estamos fazendo a mesma coisa, que é uma produção, de forma diferente, melhorando, se tornando mais eficiente, né, produzindo mais com menos. Fantástico, André. Eu acho que esse processo de reunir todos os colaboradores no mesmo evento, a cada 2 anos, acaba fazendo com que as ideias surjam, o setor interaja. Nós acabamos de sair de uma palestra onde a AproSoja, o representante da AproSoja, nos fala que sim, é importante remunerar a cadeia que desenvolve a tecnologia que eles vão usar. Isso para mim é um ganho fantástico. A gente há 20 anos no Mato Grosso acompanhando tudo isso, e isso é um mérito de vocês. A associação não é simples, você dedica parte do seu tempo a esse projeto, mas quando a gente caminha junto, o processo, a discussão, ela é muito mais efetiva. Parabéns, viu, André? Continuem assim. Obrigado, é essa interação que a gente busca e a transparência, e vamos fazer essa construção e que a nossa semente seja cada vez mais forte, mais brilhante e que possa gerar cada vez mais frutos. Um abraço. Com certeza. Muito obrigado por estar contigo aí, tá? Valeu, André. Obrigadão, viu? Tchau. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Bom, agora aqui com mais um amigo e mais uma vez, né, bom reencontrar os colegas de faculdade, um veterano aqui, o Espiga, o Arival da Cereal Ouro. Diretor comercial da Cereal Ouro ou já tá indo pra presidência? Brincadeira, viu? Mas Espiga, Arival, muito bom conversar com você. O André, que é o presidente, faz parte da diretoria da Abras. Nós estamos no 3º em soja, que é o Encontro Nacional dos Produtores de Sementes de Soja, discutindo, a gente pode dizer, o futuro, né? Não só o que já passou e os desafios. Como que você tem visto o mercado de sementes de soja, ainda mais com o que a gente ouviu aqui nesses 2 dias de evento, que há uma perspectiva, uma necessidade de aumento de 25% nesse mercado? Muquiado, primeiro prazer estar te reencontrando aqui, né? O professor Rogério, parceiro nosso de profissional, que a gente acabamos nos encontrando depois de muitos anos, né? Verdade. A Cereal Ouro, nós como Cereal Ouro, nós temos uma obrigação. Nós temos que retribuir à comunidade o que a comunidade já nos deu. Então, esse é tanto é que o nosso propósito é a paixão em produzir, alimentando vidas. Porque foi isso que nos trouxe até aqui. Então, a paixão em entregar um alimento, né? Você produzir alimento para a população, você, mesmo com todas as diversidades, né, que o gaúcho é acostumado. Eu tô falando isso porque o nosso fundador saiu do Rio Grande do Sul, deu um tempo em São Paulo até se estabelecer em Goiás. Então, assim, os gaúchos, o pessoal que mexe com a semente, basicamente, ele é um povo muito resiliente. E nós entendemos que nós temos que contribuir com isso. Nós temos que devolver um pouco do que Deus nos favoreceu para distribuir isso aos demais. Então, a associação nada mais é do que um pouco disso. A cooperação, o cooperativismo raiz, não é o cooperativismo comercial, mas a cooperação para 2 se juntarem, um analisando os seus pontos fortes, mitigando os seus pontos de melhoria e junto crescendo. Esse, para nós, é o principal ponto. Então, quando o André teve a oportunidade de participar da Abras, ele, em nenhum momento ele titubeou. Não, eu vou porque nós temos isso no nosso DNA. Depois, ele teve a oportunidade de entrar na diretoria e construir um legado.
dentro da Braskem. E isso continua. Você vê o tamanho que a associação tem hoje. Nós estamos com 48 associados. Nós estamos falando aqui agora há pouco, 70% do mercado de soja licenciada está dentro desse congresso, né? E as dores são comuns a todos. Qual é o grande problema? O ego. Quando você senta 2 proprietários de empresa ou 2 diretores comerciais ou, enfim, 2 representantes, cada um quer defender o seu. Mas quando você coloca 43 numa sala e os 43 falam que o seu problema é uma legislação, o seu problema é a falta de um apoio, é a falta do incentivo. Se você percebeu nesses 2 dias, em nenhum momento foi falado que o problema era a falta de trabalho, a falta de profissionalização ou a falta de capacitação. Porque todos buscaram, todos se profissionalizaram e todos se capacitaram. As dores comuns são as dores mais simples, são as coisas que deveriam ser obrigatórias. E dentro de um universo desse, quando você olha e coloca todo mundo sem o seu ego, aí essa sinergia acontece, com certeza, e a cadeia cresce. Com certeza, com certeza. É uma grande universidade. Fantástico, fantástico. Agora me fala um pouco da Cereal Ouro, né? Tá. Vocês estão numa região de produção muito importante, que é Rio Verde, em Goiás. Conheço Rio Verde há mais de 20 anos, fiquei tempo sem ir quando voltei, só que vocês não atendem só Rio Verde, né? É uma empresa que cresceu bastante, e a qualidade da semente eu percebi que está no coração de todo mundo que trabalha lá dentro. Qual que é o desafio nessas últimas safras, que a gente sabe que o clima está dando muito trabalho ao agricultor e o produtor de semente, na sua base ele é um agricultor, para conseguir fazer e atender e entregar o que o produtor merece, que é um patrimônio, né? Qual que é a filosofia em cima disso? O grande desafio você matou no começo da tua pergunta, que é crescer mantendo a qualidade. Isso sempre foi direcionamento. Nós vamos crescer. Quando eu entrei, nós comercializávamos 300 mil sacos em 2017. Nós estamos para 700 mil sacos esse ano. Então, assim, mas o André sempre falou, vamos crescer? Até quanto nós estamos dispostos a abrir mão para esse crescimento? Uma gestão mais dura, uma profissionalização comercial e marketing, tudo isso a gente está disposto a ter a dor, mas qualidade, nunca. Não se discute. Não se discute. Tanto é que nós tivemos investimento, você conhece a nossa estrutura lá, nós temos um laboratório certificado com 300 metros quadrados de área de laboratório, fora canteiro, fora todas as áreas agregadas, né? Um laboratório muito consistente, que nós poderíamos prestar serviço ao mercado, mas nós não fazemos isso, daqui é para testar a qualidade do que nós vendemos. Hoje, para cada 3 sacos comercializados, 1,6 da Cereal Ouro é analisado. Essa é a nossa estatística. Então, nós fazemos mais de 50 mil amostras durante o ano. Que é um trabalho homérico, né? Porque, na verdade, a gente está falando realmente, eu gosto de reforçar, semente não é insumo, semente é um patrimônio. Então, você está lidando com um patrimônio do agricultor. E como esse texto que começa aqui sempre em soja, tudo começa na semente. Se o agricultor começar errado com uma semente que traga problema para ele vai só correr atrás do prejuízo. Isso aí. Esses dias eu tive conversando com o pessoal do Betentor, estava gravando um podcast, eles me convidaram, eu fui lá e eu estava conversando com eles justamente sobre isso. Se você colocar adubo, somente o adubo na terra, não vai produzir nada. Se você jogar fungicida, inseticida na terra, não vai produzir nada. Mas se você colocar semente e não adubar, não colocar fungicida, não colocar inseticida, alguma coisa você vai produzir. Então, assim, a semente é a base. Uma lavoura bem implantada, o nosso amigo Paulo Arbex, o Free, ele sempre disse isso, né? Uma lavoura bem implementada é melhor do que uma lavoura com alto custo. Você não compensa altos investimentos com uma semente de qualidade ruim. Então, assim, você precisa ter esse foco. É gestão. A gente acostumou que a gestão é no escritório. Planilha Excel, não. A gestão estão nas pequenas coisas. Exato. Desde a qualidade de um plantio, um fornecedor de semente que você confia, você tem certeza que ele vai te entregar aquilo que precisa, um material de ponta, com altos tetos produtivos, uma tecnologia. Hoje nós temos aí 3, 4 tecnologias que são adaptadas para cada uma das situações. Eu tenho um problema nematóide, eu tenho uma área mais arenosa, o inverso. Tem materiais que você consegue responsivos a essas condições. Exato, mas você tem que investir com certeza em cuidar dos detalhes pequenos.
E lembrar nesse detalhe pequeno da pessoa que vai usar a semente para plantar, do colaborador, o treinamento. Com certeza. Com o começo da nossa conversa, Rogério? Nós estamos falando aqui de capacitação. Aqui no InSoja nós não escutamos em nenhum momento as sementeiras falando, não, eu preciso achar alguém que me capacite em qualidade ou me profissionalize. Não, porque isso aí está enraigado. Já está. Nós temos que fazer que a ponta também seja. Também perceba isso. Você valorizar, né, as pessoas. Você tem um colaborador que brilha o olho quando fala da empresa, da fazenda que ele trabalha ou do dono. Joga pro mesmo gol, né? Cara, isso não tem preço. E só para finalizar, eu já sei, a gente tem que voltar lá para dentro, que as coisas estão acontecendo, mas existem muitas tecnologias que a gente chama de traits, biotecnologias, que são ferramentas fantásticas. Mas hoje na semente a gente tem a tecnologia da semente pronta, o produtor cada vez menos quer mexer na semente, e isso é bom para gente que lida com a produção e sabe quanto é custoso fazer uma semente de boa qualidade. Como que está essa adoção? E o que você recomenda para o produtor para que teste e use a semente pronta? Eu gosto demais dessa pergunta porque a minha história profissional passa pelas empresas de químico e antes de vir para a Cereal Ouro eu estava na empresa de químico com TSI, né? Hoje com os bioinsumos, com bionematicidas, bioinseticidas, nós temos uma condição de colocar a semente, o produtor carregar da nossa UBS, chegar na porta da fazenda, abrir o bag, colocar na plantadeira e plantar. O que isso interfere? Você não tem batida de bag, você diminui dano mecânico, você expõe menos o material a condições climáticas adversas, que a gente sabe que isso é o principal fator. O ano passado, com os 700 mil sacos vendidos, nós tivemos acho que 10 ou 15 reclamações no Brasil inteiro. Nós atendemos Goiás, Mato Grosso, Bahia, Tocantins, um pouquinho do Piauí, vendas mais esporádicas, Minas, mas são áreas muito grandes, né? Dessas 14 reclamações, todas ocorreram por mau acondicionamento da semente pós-entregue ao produtor. Isso nós vemos, o Laboratório de Sementes passam muitas amostras de controle de qualidade. A Fabielle já fez teve ano que ela fez mais de 130 testes e dos 130 testes das amostras analisadas, apenas 2 eram realmente um problema de redução de qualidade, o resto estava ligado a manejo. Então a semente pronta faz com que o produtor não precise realmente mexer, interagir com a semente, que é muito delicada. E lembrando, né, a empresa ela entrega toda a garantia, então se tiver algum problema, a empresa, lógico, ela vai investigar, mas ela não vai entregar uma semente pronta que vá trazer problema para o produtor, né? Essa é a grande dica. Se alguém que ouvir aqui falar que ouviu de mim, eu vou mentir. Tá? Eu vou dizer, não foi eu que falei, mas você quer comprar o maior percentual de germinação e vigor, compre a semente tratada, porque os melhores lotes em qualquer sementeira vai pro TSI. Então, é a grande dica do negócio. Você quer ter o melhor lote? Compra o TSI. Às vezes o produtor ele tem uma falsa ideia que ele comprando on-farm, ele vai ganhar X centavos por quilo. Porque é centavos, nós não estamos falando em valores astronômicos, não. A diferença é muito pouco. Mas o custo operacional, o dano mecânico, a exposição da semente. Primeiro, por que o mau acondicionamento acontece? Porque ele tem que puxar a semente muito antes do plantio, porque ele tem que tratar essa semente. Aí ele deixa, muitas vezes nós estamos falando de grandes empresários no cerrado, ele não está no dia a dia da operação. Se imagina você está plantando hoje com essas tecnologias, você tem uma biotecnologia X, que é apropriada para um herbicida. Um operador que está lá no campo confunde e troca os bags. Aí você planta 100, 200 hectares, passa esse herbicida e não era aquela tecnologia. Você matou 200 hectares. Né? Exato. E fora o risco para a segurança, né? Porque a operação do tratamento na fazenda expõe os operadores, os colaboradores a riscos muito altos. Com certeza. E o tratamento industrial, ele tem toda uma premissa de controle de qualidade da operação e do operacional visando a segurança de quem está trabalhando lá, né? Então, eu acho que só é vantagem, né? Isso aí. Eu nem toquei nessa questão do profissional que está fazendo, porque a preocupação com o colaborador, com meio ambiente, você imagina, você está com um IBC de um inseticida na tua propriedade que porventura possa acontecer um problema como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, nos nossos irmãos gaúchos, de ter um produto sendo levado para um rio ou pega fogo numa estrutura e aqui você tem que apagar e aquilo lá vai para um córrego, o impacto ambiental que você tem, né? E na indústria você já tem toda uma estrutura de condicionamento, de retenção, de contenção. Exato. Né? São só vantagens, é isso aí. Grande Arival, meu amigo Espiga, muito obrigado, é sempre bom conversar com você, eu aprendo a cada dia que converso com você, e estamos juntos nessa lida aí na pegada da semente. Obrigado, comigo, viu? Meu irmão. Valeu, um abraço.
Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.